Amai as vossas esposas. Dever primordial do marido na sua relação conjugal com a mulher que ele ama. Amem as vossas esposas. Tem conotação sexual aqui? Existe um conteúdo sexual que integra esta recomendação? Oh, meu Deus! Que beleza! Deixa eu concluir aqui, peraí. A pergunta que eu fiz foi a seguinte: esse amor é um amor em particular ou é um amor público, esse amor aí que está em Efésios 5? Público. O que que tu entende de amor público? Amor público é amor geral, amor particular já é um amor que vai... Um amor geral, é um amor particular, privado. Esse marido que está amando aí, ele está amando de forma reservadamente, ou ele é um amor que ele é um amor genuíno, um amor a todos, no sentido de amar, cuidar. Aí a conotação não é indefinido, tá? Ela não pode ser indefinida aí é específico mesmo. É o amor de um homem para com a sua esposa. Essa questão de amor, em primeira instância, não conota sexualidade. Entendeu? Por que não conota sexualidade? Porque a oração conformativa já aponta Cristo que amou sua igreja. Se Jesus não amou no sentido de conotação sexual, como é que eu vou aplicar nesse texto? Eu estaria estuprando o texto. Eu estaria colocando uma exegese no texto. Paulo fala que a união da igreja com Cristo gerou filhos. Não, aí nesse contexto tem o quê? Tem o que nesse contexto? Contexto. Nesse contexto, ou seja... A ideal conformativa, como Cristo se entregou e gerou filhos, amai as vossas esposas. É forte. Eu também sou. E querendo, só deixando uma pergunta, onde é que está que a igreja é a noiva de Cristo? Piribicando rablaçai, jetchessio nasiassácia sussarraia. Nossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Pode continuar. Cadê gerar filhos aí? É aqui mesmo. Como Cristo amou a sua igreja. Como Cristo... Olha, o contexto, não tem um contexto? O próprio Paulo que está escrevendo isso aí, ele diz que a união entre a igreja e Cristo gerou filhos nos lugares onde ele foi. Contexto, não nesse contexto. Nesse contexto não diz nada disso, tá? Mas, independente disso, a discussão está muito acalorada, muito bacana, gostei muito. Entrei aqui para dar um salve aqui para o Scania, nós vamos ter um debate. Daqui a dia 30, né, Scania? Scania é uma pessoa que eu considero muito, ele sabe muito bem disso. Considero muito o Scania está com a gente, conversa todos os dias praticamente, entendeu? A preterista também é o Érico, né? O restante eu não conheço aí, mas tamo junto sempre, tá, gente? Um grande abraço a vocês, oro por vocês, Deus abençoe a vida de vocês. E é assim, a discussão boa é assim, cada um expõe a sua opinião, expõe aquilo que crê, tem o contraponto também, e essa é muito bacana, né? Não pode, quando ver, briga, né? Briga não é legal, né? Gostei. Tá bom, gente? Um grande abraço. Um abraço a todos vocês aí. Continue a conversa, a conversa muito boa, top. Tá bom, valeu. Isso aqui dá pano para manga. Eu acredito que alguém deva fazer algum react aí a respeito dessa temática, porque essa temática aqui, ela rende, viu? Ela rende. Mas, de qualquer sorte, já que o professor Euro saiu, o Claudemir também, o Leandro já está de saída, e o Teologia e História, vamos então dar a nossa última mensagem, né? Começando aí pelo Érico, o Leandro, o Claudemir e eu. Eu estou no meu trabalho, cara, eu queria que o professor Euler comentasse, era o versículo 31, cara. Eu não conseguia ler o texto na hora para ver, porque no versículo 25 está lá escrito, né, que maridos amem a vossas esposas como Cristo amou a igreja. Mas no versículo 31 está lá. Ó, eis porque o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se-á dois uma só carne. Lá está escrito no versículo 31, no contexto ali. Entende?
Então, quando você lê esse texto, ali, tornar-se uma só carne, é o quê? Não é sexo? Não tem ali nada de carnal, então? Não. Tem não, Érico. Sabe por quê? Por causa Tem do não, versículo porque se você anterior. pegar do 28 em diante, se você vai pegar o contexto, vai ver que não tem. Outros versículos tem, mas esse não tem, não. Não, mas Érico. dentro do contexto, Érico. Paulo fala de sexo, sim, entre os pagãos. Érico. Ele fala do amor ágape, do amor entre irmãos. O contexto é amplo. Lê a Paulo não partir está do falando... 28. Ó, Paulo Você vai ele pegar não o está contexto. falando com o indivíduo A e indivíduo B. Ele está falando com toda a igreja. Aí ele fala do amor fraternal, é claro. Ele fala do amor entre irmãos, que deve amar a igreja, como Cristo amou, se entregou por ela. Aí depois ele entra no âmbito mais particular, mais íntimo, entre um marido e uma mulher. Certo? Ele chega e fala assim, ó, vós maridos, vós mulheres. Ele fala para pessoas casadas. Primeiro ele fala para a igreja. Depois ele fala para pessoas da igreja que são casadas. Né? Aí ele entra nesse detalhe aí. Ele fala, ó, tá, o homem aí se torna uma só carne com a sua mulher. E aí? Mas no sentido de união, de viver junto, de se ajudar, sentido mútuo, porque se você pegar do 28, você vai ver. Lateral. Deixa eu explicar isso aí pro Érico. Érico, ele tá com o cliente, é? Queria que ele ouvisse. Tá ouvindo, Érico? Você está citando o versículo 31, mas tem que atentar para o 30. O 30 está dizendo... O 30 aí. O 30 está dizendo que os cristãos, o corpo místico da igreja, olha só, são os membros do corpo, então eles estão inseridos no corpo, eles fazem parte do corpo, então eles estão nesse corpo de Cristo. Ele está comparando exatamente isso, que os cristãos, as pessoas são parte integrante do corpo de Cristo, assim como, isso, claro, é uma figura de linguagem, né? Mais uma vez, não é literal. No versículo 30 também está falando, assim como o marido e a mulher são uma só carne, um membro só. É o que ele está falando. Desde o capítulo 4, ele vem falando de unidade. Dá até para fazer debate aí com o testemunho de Jeová. O pai e eu somos um. Ele está falando nessa unidade, Érico. Então, no versículo 30, ele já explica, ele está citando a questão do corpo de Cristo. Nós estamos presentes no corpo de Cristo. Assim como marido e mulher estão presentes num só corpo. Essa aí não é uma questão sexual. Eu até lhe disse, concordo com você, com o Scania, que essa expressão, esse hebraísmo de dizer que uma só carne, o primeiro sentido, e essas expressões não têm só um sentido, mas o primeiro sentido dessa expressão, assim que vem à mente, a gente encontra às vezes na cabeça da gente, de tanta gente ler e encontrar isso na Bíblia nesse sentido, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é que esse tem sentido sexual. Mas não é só esse sentido. É o primeiro, é verdade, é o sentido primário, mas não é o único. E nesse texto em específico, ele não está nessa conotação de sexo, porque ele está trazendo a questão de unidade. O versículo 30 explica o versículo 31. Ele está falando da união do corpo de nós como corpo de Cristo, assim como o casal é um corpo só. É só isso, não é que está falando do sexo em si. Ele diz assim, ó, aqueles que se unem à sua mulher tornam-se os dois uma só carne, certo? Assim então você está dizendo, certo? Você está dizendo que tornar-se uma só carne neste versículo aí significa o quê? Só a questão da união. É a união. Da união. União de como? Física? Unidade. Deixa eu usar a palavra correta. Unidade. Então aqui é o marido sendo uma unidade espiritual com a mulher? É isso? Não é que é espiritual, né? Vamos lá. Física. Mas uma união para tudo. Uma união para tudo. Você vai ver uma vida de casado, vai estar ali ajudando. É uma pessoa que tem afinidade com outra, Scania. É uma vida de casado, uma vida de afinidade? Casado, é isso? Casado. Como disse ele agora, o mestre Euler, de e também inclui também essa outra parte sexual também. Mas é uma vida de casado, de estar junto. Não, calma, aqui não. Peraí, o marido e uma mulher, o homem casado com uma mulher, eles praticam sexo? Sim, claro. Então pronto, também tá lá também, então.
Calma lá. Tudo, o pacote todo. Os O dois pacote todo. se unirem, os dois se tornarem uma só carne. Os dois se tornarem uma só carne. Então, para vocês aqui, vocês, Paulo está se referindo a uma união, como o Leandro colocou? Uma união familiar? Você vai ter uma vida de casado, você vai cuidar da sua esposa, mas vai também, lógico que casado é normal ter vida sexual, é normal. Mas ali no versículo não é essa mensagem que ele está trazendo. Ele está trazendo uma mensagem de cuidado, de carinho, de amor, de afeto. Em 1 Coríntios 6,16, Paulo diz assim, vocês não sabem que quem se ajunta com a prostituta é um só corpo com ela? Paulo está dizendo que quem se ajuda com a prostituta se torna uma família com ela? Sim, claro. Não, mas se torna espiritualmente junto. Não, mas aí o contexto é diferente. Aí esse texto vai falar sobre moralidade O sexual. Paulo ali está falando literalmente que o homem que tem sexo com uma mulher... Pelo Mas contexto... o Espírito Santo, ele habita em você. Pelo contexto, há sexo. Porque esse versículo é tirado do Antigo Testamento. Lá o verbo agapau tinha conotação sexual muito mais clara do que no Novo Testamento. Então, se o Paulo está citando um versículo de uma época em que agapau era usado livremente para relações sexuais, no Velho Testamento, o contexto deste versículo envolve conotações sexuais. Quando a gente olha o início do capítulo, nós temos duas palavras com conotações sexuais: a fornicação e os homens devassos. Então, também está neste capítulo. Quando nós observamos um outro texto de Paulo, que ele usa, tornar-se os dois uma só carne, ele está se referindo a uma prostituta, onde não tem relação familiar, não tem relação amorosa, não tem cuidado de ninguém, é sexo, é trepar. Então, ele aqui está novamente utilizando a mesma expressão, ou seja, está no repertório do Paulo. Mas ele está frisando o sacrifício de Cristo pela igreja. Também está frisando isso daí. Então a gente tem que ficar atento a essa mensagem. Concordo. O que eu defendo é o seguinte: neste versículo aqui, amai as vossas esposas. Ele não está dizendo vá transar com as suas esposas. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo ame de verdade, no sentido pleno do casamento, do cuidado, do afeto, inclusive das relações sexuais. O que eu quero dizer é que conotação sexual está dentro deste versículo, pelas razões supramencionadas. Contexto sexual não é a primeira coisa que o Paulo está dizendo. Ele está dizendo que o marido deve amar a esposa, inclusive nas questões sexuais. Como só pegar 1 colocou, Coríntios 7. 1 Coríntios 7. Você vai ver Paulo explicando sobre isso. E isso está em todo o contexto das falas de Paulo. Paulo, ele tem, na carta de Coríntios, ele fala exatamente como o Leandro falou aí, ele citou Coríntios. Ou seja, que o homem não se negue à sua esposa sexualmente, que a mulher não se negue sexualmente com seu marido, salvo por mútuo consentimento, para se dedicar à oração, né? Ou seja, o marido tem que concordar com a mulher tem que concordar com o marido antes de jejuar, porque tem que ver se o seu marido, se a sua esposa vai aguentar ficar ali alguns dias sem sexo, para você consagrar. Então, o próprio Paulo está dizendo, você só jejue e só consagre se a tua parceira concordar. Se o teu parceiro concordar. Se ele não concordar, ele não tiver estrutura, não faça isso. Tá? Ou seja, dê para ele. Entendeu? Se ele não tiver controle, dê. Não faça essa consagração. Mas também tem que ter respeito. Não pode ser toda hora, isso aqui. Érico, vou ter que orar, porque vou ter que fazer uma oração, porque a minha mulher tá operada dos dias, já está com quase 40 dias. Claudemir, amai a vossa esposa. A mulher está operada, rapaz. Eu estou aqui, ó. É bom, rapaz. Mas vamos encerrar aqui. Então, quem foi que falou? O professor Claudemir cheiro no cangote. Peraí. Quem foi que falou aí do versículo em que Paulo fala com relação a mulher não se desviar da sua obrigação? Quem foi que falou aí?
É no Ô, Érico, 1 Coríntios 7. Dá até o 10, do 1 ao 10, mais ou menos. Eu só discordo Ele vai da sua estar fala, falando sobre isso. discordo da sua fala e do Érico, porque quando a gente vai analisar o texto mesmo aqui, em questão, que é o capítulo 5, ele está fazendo a comparação desse amor que você está citando do marido com mulher, mas é comparando com Cristo e a igreja. Isso, e Cristo e a igreja gerou filhos ou não? Não tem essa conotação sexual. Não no sentido essa carnal. relação de Aí Cristo não, e essa posição carnal não. Não, claro que não teve, porque é com a igreja é um corpo místico, não vai ser literal isso. Exato, então Ele está não tá falando no texto. como. Pronto. Não, então observe. Olha a contribuição do professor Euler aqui. Oração subordinada, adverbial, conformativa. Como Cristo amou sua igreja? Como foi que Cristo amou sua igreja? Se entregando por ela, e dessa entrega gerou filhos. E Paulo fala, vocês nasceram pela união da igreja com Cristo. Vocês são meus filhos em Cristo Jesus. Ou seja, a união mística da igreja com o Paulo, da igreja com Cristo, isso gerou dividendo, frutificou. É isso que está aqui. Isso é o contexto. Por quê? Faz parte do próprio autor dessa narrativa aqui. É o próprio Paulo que diz que teve filho. Então, se a oração subordinada adverbial conformativa, se ela deve ser levada em consideração, nós tínhamos que nos perguntar exatamente isso, não é, Scania? Não tem essa metáfora de filho com a igreja de Jesus. Não existe isso, pronto, beleza. Aí você está certo. Mas eu lhe digo que existe. E isso está multiplamente atestado nas cartas de Paulo. Aqueles para os quais Paulo pregava e convertia, essas pessoas eram filhos espirituais de Paulo. Portanto, Paulo diz que gerava eles com dores de parto. Por quê? Porque Paulo é a mulher, é a igreja. Paulo integra a igreja. Então, quem vai ter dor de parto não é Jesus. Quem vai ter dor de parto é a igreja, é a mulher, a noiva. Essa ligação, pessoal, veja bem, essa relação, eu sei que hoje, anacronicamente, isso gera uma comoção muito grande, porque nós estamos lendo a Bíblia com os nossos olhos de 2000 anos depois. Só que essa relação entre marido e mulher, essa relação plena do envolvimento privativo, do envolvimento sexual, do envolvimento... Essa relação, ela sempre existiu, desde Israel, lá no Antigo Testamento. Israel era esta mulher que, quando ela era infiel, se transformava em uma prostituta, que tinha vários tipos de relações, essa metáfora ela é perene. É uma metáfora. O contexto geral é isso. Veja bem, qual é a importância que tem o livro de Cantares para a igreja. Quem é aquela sulamita ali? Representa quem, Claudemir e Leandro? Aí é teologia. A igreja. Tem conotação sexual lá na sulamita? Ou não? Claro que tem, mas pô. aí- O cara fala lá, ó. Mas aí Eu já é quero- teologia. Que lindo bucho. Tá, vamos lá. Tem conotação sexual ali ou não? Tem. Erótica. Eu E sei de como- palavra erótica mesmo. Beija-me com os beijos da tua boca, que são mais deliciosos que eu vi. E vai falar do seio, fala do órgão genital feminino, chamando o Salomão para ir para o jardim, se referindo ao órgão feminino, ao umbigo. São inúmeras passagens com conotação expressa. E a gente sabe que nós estamos falando de teologia aqui. Paulo estava fazendo teologia aí. Nós sabemos que essa metáfora é uma metáfora perene. Ou seja, a igreja, você concorda, Claudemir, que a igreja é aquela sulamita representa a igreja? Você concorda com isso? Eu tenho minhas dúvidas, viu? Tem as dúvidas. E Leandro, concorda ou não? Nem sim, nem não. Depois eu volto lá e vejo o texto para ver se tem significado. Essa foi muito boa, muito bom, muito bom. Olhe bem, veja bem. Há conotações expressas lá em Cantares de Salomão. E esta mulher é a igreja. A mulher e a igreja está tendo relações com Jesus, místicas.
A relação ali é tão profunda. Mas presta atenção Ela é só. tão profunda. Obviamente que é uma metáfora, mas há essa relação. E essa relação, ela se completa nos filhos gerados na igreja. Essas dores de parto que Paulo sofre é porque ele é a igreja, não Jesus. Jesus é o príncipe, Jesus é o noivo, a igreja é a noiva. E o casamento vai acontecer. Mas os filhos já foram gerados. É isso que está na Bíblia, é isso que Paulo fala, é isso que está em Cantares, é isso que Moisés falou, é assim que inicia o capítulo 5 de Efésios, que nós estamos analisando com palavras com teor sexual. E Paulo usa essas palavras em outro contexto. Mas a questão da igreja, como vai. Ô, Scania, peraí, esse negócio aí eu gostei aí, agora eu quero uma explicação para isso aí. Primeiro gera os filhos e depois casa? O casamento, ó, veja bem, isso aí é o que tá meio fora da ordem isso aí, hein? É o que está escrito. As bodas, olha bem, as bodas, elas vão acontecer ainda, as bodas. Mas aí tá falando da volta de Jesus, aí já é pro casamento. Isso, futuro, mas a metáfora ela é perene. A metáfora é perene. Eu não consigo enxergar a igreja no Velho Testamento, não. Tá? Naquela que você perguntou. Não era a igreja, ali era o povo de Israel, era Israel. Eu não consigo enxergar era o casamento, a aliança era com Israel. Depois, no Novo Testamento, é aberto para todos. Eu só vejo igreja dos seguidores de Cristo para cá, eu não consigo ver igreja. Ali era Israel, certo? Ali era Israel, certo? Claudemir concorda que era Israel? Sim, concordo. Eu não vejo igreja antes de Jesus, não. Calma lá. E a igreja não é o Israel novo? O novo, agora abriu para todos, né? Não só para Israel, mas para todos. E aí chama-se de igreja, né? Então a metáfora substitui Israel na metáfora. A igreja substitui Israel na metáfora. Israel, a igreja agora é a noiva, é a mulher. Mas Scania, não era Roma que substitui? Já é a igreja. Não é Roma um país. Não é Roma um país, é Roma pessoas, romanos. As pessoas que são a igreja. Mas aí é outro assunto. Aí é outro assunto. Mas são pessoas. Nós estamos falando aqui. O reino é composto de pessoas. Esses romanos compõem a igreja. E depois todo mundo, né? Não é só romanos. Romanos, gregos. O mundo inteiro. Vamos terminar a live, porque eu estou satisfeito com essa live. Gostei, eu deixei aqui o melhor para o final. A cereja do bolo eu deixei para o final. Piribicando rablaçai, jetchesio nasiassácia sussarraia. Multiversal Flaviana. Sob censura e salvo melhor juízo.